Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Muito bom dia, uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós estamos começando mais um dia, clamando pela mão do Eterno está ao nosso lado a nos conduzir no decorrer desse dia de 24 horas. Vale a pena salientar nessa manhã que a bênção que nós estamos buscando hoje é para hoje. Mas amanhã, mais uma vez, nós precisamos nos levantar e buscarmos mais uma vez o braço do Onipotente, a bênção dele sobre cada um de nós. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 119, o versículo 1. Feliz é aquele que segue o conselho do Senhor. Feliz é aquele que ama a revelação de Deus deixada para todos nós. Feliz é aquele que pratica as verdades que estão contidas na palavra do Senhor. Este será um bem-aventurado aos olhos do Senhor. Amigo, a cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã nós estaremos estudando o último capítulo da Bíblia, o capítulo 42. Confesso a você nessa manhã que a cada capítulo que estudei do livro de Jó, aprendi mais. Como senti o desejo de cada vez mais me aprofundar no estudo desse livro. Porque nesse mundo o que mais nós nos deparamos são pessoas que estão sofrendo. E quantas vezes nós temos tratado essas pessoas de uma forma até injusta, mas acredito que através do que nós aprendemos aqui no livro de Jó, teremos mais sabedoria para lidar com aqueles que estão sofrendo, que estão passando nos momentos difíceis. E entendo também que a visão do livro de Jó nos leva a ter conforto, a ter paz, a ter alegria nos momentos difíceis que nós passamos em nossa vida. Teremos a garantia que no momento de sofrimento que tivermos que passar, teremos um Pai de amor, um Deus bondoso que se faz presente, que se revela àqueles que o buscam com todas as suas forças. E é por isso que nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42, o verso 1 e o verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao longo do livro de Jó, em todos os seus capítulos, nós nos deparamos com os amigos de Jó tentando levar Jó a compreender os seus pecados e a pedir perdão e a viver uma vida de arrependimento. No último capítulo, Jó admite o seu erro, não de pecados que ele tivesse cometido contra Deus, mas pelo fato de questionar a soberania do Senhor sobre a sua vida. Jó se arrependeu pelo fato de não ter admitido a grandeza, a majestade, a soberania, o governo de Deus eterno sobre ele e sobre todo o universo. Mas a partir do momento em que Deus se revelou para ele, ele abre seu coração. É uma prova de um homem justo, de um homem íntegro. Confessou a sua falha, resolveu viver uma vida diferente e recebeu o perdão de Deus para dar continuidade na sua trajetória. Conversar com Deus, questionar ao Senhor, não há nenhum pecado. O pecado se dá quando nós raivosamente questionamos a Deus, ignoramos ao Senhor, ou nós blasfemamos contra o nome dele. Mas a partir do momento em que nós reconhecemos a soberania de Deus, confessamos os nossos pecados e buscamos viver uma vida em harmonia com o Senhor, Ele está disposto, como um Pai de amor, a abrir os seus braços para nos conceder o perdão. Todos aqueles que vivem nesse mundo estão presos no tempo, uma data para nascimento e possivelmente uma previsão para o término dos seus dias nessa vida. Nós não temos uma visão divina, nós não podemos ver além daquilo que Deus permite que nós podemos ver. É por isso que muitas vezes nós temos que escolher entre a dúvida ou confiar no Senhor. É por isso que nós precisamos a cada dia aprender a confiar em Deus, mesmo que hoje eu e você nós não tenhamos resposta para todas as nossas indagações. O versículo 1 ao versículo 6 nos mostra que Jó aparece diante do Senhor. Jó se curva humildemente, Jó reconhece a sua pequenez, Jó admite a grandeza de Deus, Jó abre o seu coração, confessa o seu pecado e recebe o abraço de um Deus amável, pessoal, amigo, que sofria com Jó nos momentos difíceis que ele estava passando. Jó reconhece que a visão humana é extremamente limitada. As palavras que ele tinha proferido e até as palavras que os seus amigos também tinham declarado
jamais poderiam alcançar o grande Deus onipotente, mas ele tinha entendimento de uma verdade. O Deus pelo qual tinha se revelado para ele era um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus amável. É por isso que ele abre mão de querer pleitear com Deus um debate pessoal na busca de alcançar a sua própria justiça e se lança nos braços do seu pai. Ao olharmos a experiência de Jó, nós podemos ver que Jó se deleita na alegria de ter compreendido a Deus e entender a sua majestade e soberania sobre a sua vida. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando, nós podemos ver que gradativamente, mesmo Jó tendo passado por tanto sofrimento, ele sai da zona do desespero, da angústia do sofrimento, a viver uma vida de fé e dependência no Senhor. Jó conseguia entender agora, diante da revelação do Onipotente, que há um Deus pessoal, que há um Deus de amor que estava conduzindo a sua história. Nós que também vivemos momentos difíceis nessa terra, nós não podemos usar os momentos difíceis como desculpa para perdermos a nossa fé, para deixarmos de confiar no braço do Senhor. Precisamos fazer e tomar a mesma atitude que Jó tomou, é buscar a revelação de Deus, é buscar conhecer mais ao Senhor, é se apegar no braço do Onipotente. Gradativamente, tenha certeza, Deus irá se revelar para todos nós. Como é impressionante quando nós passamos a compreender mais a respeito de Deus, quando os nossos olhos são abertos, quando a nossa cosmovisão é ampliada. Muitas vezes, verdades que nós tínhamos no nosso coração, nós mesmos descartamos. E foi o que aconteceu com Jó. Tudo aquilo que ele acreditava de que estava acontecendo com a sua vida e a sua visão a respeito de Deus, a partir do momento que o Senhor se revela para ele, ele joga para trás e passa agora a viver pela fé no Senhor, acreditando que o seu futuro estava nas mãos de Deus e que Deus tinha o melhor para ele. Jó capítulo 42, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta é a maior experiência que Jó vivenciou na sua vida. E acredito que esse é o desejo de Deus para a vida de todos os seus filhos. Nós temos uma visão, nós temos uma concepção de Deus, mas nós gradativamente precisamos crescer nessa visão com respeito ao poder e à soberania de Deus sobre a nossa vida. Quanto maior a nossa visão do nosso Deus, mais segura estará a nossa fé. Quão pequena é a nossa visão do Senhor, tão pequenina também será a nossa fé. É por isso que a cada dia nós somos desafiados a amá-lo cada vez mais, ao entregarmos a nossa vida nas mãos dele, a vivermos os seus ideais, porque quanto mais nós vivermos nesse ideal, maior será a fé que nós teremos e a força que Deus nos dará nos momentos difíceis da nossa vida. Este verso nos mostra o poder da mudança da vida de Jó. Ele abandona a cultura, ele abandona a tradição, e a partir de agora ele se apega à revelação divina. A sua fé não está segura na tradição, a sua fé não está segura na cultura, nem nos conselhos humanos, mas a sua fé agora está segura no que Deus se revelou para ele. Ele se sente muito mais em paz, tranquilo e esperançoso nesse momento. No versículo 8 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jó consegue imaginar que tudo aquilo que os seus amigos tinham lhe falado era uma loucura. Jó entendia que a verdadeira segurança, base da sua fé, estava na revelação do Senhor. Era ali onde ele deveria depositar a sua confiança. O Deus que se revelava para ele era completamente diferente do Deus que os seus amigos lhe trouxeram para sua casa. O Deus que ele conheceu era um Deus amável, um Deus pessoal, um Deus que se importava com a sua própria vida. A mensagem que nós encontramos no livro de Jó é que, mesmo que Deus não mudasse o futuro de Jó, mesmo que Deus não lhe desse mais filhos e não lhe desse mais prosperidade, a sua fé se manteria da mesma forma. Ele estaria seguro no braço do Onipotente. Jó não teria dúvida que havia um soberano no céu governando e guiando a sua vida. E o propósito final da sua história seria encontrar-se com esse Deus e viver para todo sempre. Jó não tinha dúvida dessa mensagem. Jó tinha plena convicção. Ele se colocou nos braços do seu pai e estava disposto em viver ali para sempre, a despeito das lutas, dificuldades ou problemas que ele pudesse passar. Acredito que nessa manhã alguém que esteja assistindo esse vídeo possa estar passando por momentos difíceis. E ele sonhe, ele busque nessa terra receber as mesmas recompensas que Jó recebeu. Pode acontecer que você não receba, mas não permita perder a sua fé. Mantenha-se seguro no Senhor.
Creia no braço do Onipotente, Ele está ao teu lado, Ele assiste às tuas dores, Ele chora as tuas lágrimas, mas tem a garantia de um fato: quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele irá trazer para nós o que de fato Ele promete como sendo recompensa para todos os seus filhos. Ele nos dará a alegria de estarmos com Ele seguros para todo sempre, onde Ele mesmo dirá: não mais pecado, não mais dor, não mais morte, não mais sofrimento. E nós estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. No versículo 10 nós encontramos a capacidade e a grandeza de um homem tão ligado a Deus que ele teve a grandeza de poder orar por aquelas pessoas que estavam lhe maltratando. Jó é um exemplo de Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus orou pelos seus próprios algozes, aqueles que nesse mundo sofrem, padecem e estão vivendo no vale da sombra da morte, mas que têm a capacidade de orar por alguém que lhe levou a viver tamanho sofrimento. Aí está a grandeza desse cristão, aí está a grandeza desse homem ou mulher de Deus. É por isso que nessa manhã nós precisamos entender: quanto mais nós estivermos ligados ao Senhor, teremos força para lidarmos com os momentos e pessoas difíceis que estão ao nosso redor. Quanto mais longe nós estivermos de Deus, mais incapazes, menos condições teremos de lidar com momentos difíceis e com pessoas difíceis que estão ao nosso lado. Deus jamais permite que um filho seu passe por momentos difíceis sem haver uma razão. Muitas vezes as razões estão ocultas aos nossos olhos, mas Deus sabe a razão pela qual nós precisamos passar por aquele vale. Se Deus permite, amigo, se assegure nos seus braços. Tenha certeza que Ele estará ao teu lado. Ele vai te conceder força. Você irá alcançar a vitória. Mesmo que nessa terra alguém celebre a tua derrota, tenha certeza que o céu irá celebrar, mostrar para nós a maneira pela qual vencemos pelo poder do Senhor. Foi o próprio Deus que restaurou a sorte de Jó. Deus lhe concedeu filhos e filhas. Deus lhe deu 140 anos a mais depois de todo esse sofrimento. O homem que estava pensando na sua morte iminente viveu mais 1 século e meio. Tenha certeza, Deus pode todas as coisas. Se nessa manhã nós nos assegurarmos no Senhor, tenha certeza, Deus nos dará a vitória. O Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. Se nós não nos apegarmos a Ele, a quem nos apegaremos? A nossa fé jamais poderá ser desenvolvida de forma isolada do Senhor. É estudando a palavra, é construindo uma vida de oração, é vivendo, trabalhando para outras pessoas que gradativamente a nossa fé é desenvolvida, clamando a Deus, se submetendo à vontade do Senhor. Tenha certeza que vivendo as experiências do Senhor, a nossa fé gradativamente irá crescer, se desenvolver. E quando passarmos por momentos difíceis, teremos a plena certeza que o Deus que desenvolvemos um relacionamento pessoal com Ele, nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também, Ele irá se revelar para se mostrar que está ao nosso lado e nos conceder a vitória. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele tome nos seus braços, ajude você gradativamente a amá-lo cada vez mais. Jamais perca a oportunidade de estar em contato com Ele, de que Ele conduza a sua vida em todas as áreas e tenha certeza da vitória no Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nos colocamos. Somos do Senhor por toda a nossa vida. Guia a nossa trajetória. Nos dê a alegria de nos encontrarmos com o Senhor. É o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.